do Senhor. Coloque diante de Deus a sua dificuldade com alguns pecados. Pontue em seu coração, examine o homem, o seu próprio coração, e veja se há algum caminho bom. Peça ao Senhor que quebrante o seu coração e faça esse cântico, a sua oração nesse momento, confessando a Deus os seus pecados e as suas dificuldades.
palavra de oração com a nossa irmã, a missionária Liliane, e ela interceda nós, peça ao Senhor que quebrante o nosso coração, perdoe as nossas iniquidades e os nossos pecados. Santo Deus, nós queremos te louvar pela cruz de Cristo, Deus, essa cruz que acabamos de cantar, e essa cruz, Deus, que nos atrai, que nos puxa para ela, Pai. Nós não estamos aqui por vontade própria. Sabemos que também não somos como robozinhos nas mãos do Senhor, mas nós te somos gratos, Deus, porque o Senhor coloca em nós o desejo de estar na tua presença. Como é gostoso, Deus, saber que somos atraídos por esta cruz. E Deus, não tem como nos achegarmos na tua presença, diante da cruz do Senhor, se o nosso coração não for quebrado por ti. Porque a nossa natureza, Deus, o desejo do nosso coração é de fazer aquilo que é mal. Como disse o apóstolo Paulo, quantas e quantas vezes o bem que queremos nós fazemos, mas o mal que não queremos, Deus, ó Senhor, esse é o que nós fazemos. E nós te suplicamos perdão, ó Deus. Perdão porque falamos, porque pensamos, porque fazemos aquilo que não agrada o Senhor. Tantas e tantas vezes. Sejamos nós, ó Deus, mais velhos, pessoas mais idosas, sejam as nossas crianças, ó Deus, do menor e mais pequenino ao mais velho presente aqui hoje ou em casa. Todos nós necessitamos dessa cruz, ó Deus. Todos nós carecemos do Senhor, o único que pode perdoar pecados. E nós somos sim, Deus, somos sim pecadores, desde que nascemos incessantemente. Mas clamamos ao Teu Espírito, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos perdoe e nos ajuda, Senhor. Nos ajude a viver de maneira que Te agrade. Nos ajude, ó Deus, a não cair nas ciladas que tantas vezes o inimigo arma para nós, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a não olhar para aquilo que quer nos seduzir, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a não ouvir aquilo que quer nos enganar, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a não caminhar por aquele lugar que quer distorcer os nossos passos, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós queremos viver com o Senhor, mas sozinhos não conseguimos. Nós te agradecemos por essa cruz, pela nossa salvação, mas declaramos aqui que ainda que salvos, carecemos do Senhor todos os dias para caminhar no caminho que é Jesus, para viver esse caminho de maneira a te agradar. E é isso que nós queremos, ó Deus. É isso que nós desejamos. Nos ajuda. E muito obrigada, Senhor, mais uma vez, pelo perdão que vem do Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus justo, sim, mas que cumpriu a sua justiça em Jesus e hoje nos fez justificados. Muito obrigada por isso, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Nós vamos cantar o último cântico. E nesse momento, aqueles que estão preparados para devolver os seus dízimos, as suas ofertas, poderão ter a oportunidade de depositar no nosso gasofilácio. Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Jesus seja o centro do seu coração. Que o Espírito Santo te convença da sua miserabilidade sem Jesus. Que Deus assim o abençoe.
Podemos assentar, meus queridos. Quero saudar vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que o nosso Deus possa abençoar a sua vida, seu coração, que Ele possa encher mais e mais de Cristo, que é tudo aquilo que um coração carece e necessita de fato na vida. Jesus. Então que Jesus possa encher sua vida, amado, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância da sua vida. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Farei a leitura até o verso 21. Esse é um texto paralelo do Êxodo 20. Êxodo 20, que é o texto que trata dos 10 mandamentos. Aqui também Deuteronômio, que é a repetição da lei, também traz esse conteúdo, dos 10 mandamentos. Mas antes da leitura, amados, esqueci de algo importante, Queria convidar as crianças que viessem à frente. Vamos orar por essas vidas. Elas terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus na linguagem delas. Existem algumas pessoas que entendem que as crianças devem estar junto dos pais dentro do templo. E eu acredito que, dependendo da idade, de fato, isso é importante. Mas eu acho valoroso comunicar a palavra a esses pequeninos na linguagem deles, enquanto ainda pequenos. E nós não podemos nos esquecer, que não só a igreja tem a responsabilidade de ensinar a palavra a esses pequenos do Senhor, mas os pais também têm a responsabilidade em seus lares, de orarem com eles, ensinarem a palavra, de caminharem com eles na fé em todo o tempo. A joia, nós vamos orar por essas vidas, então, antes de lermos a palavra de Deus. Pai de amor, muitíssimo obrigado, Deus, por esses pequenos, ó Pai. Que a Tua graça esteja sobre a vida deles, envolvendo-os, ó Deus, em todo o tempo. Que eles cresçam aprendendo do Senhor, aprendendo a Tua palavra. E aprendendo da Tua palavra, possam conhecer Jesus em suas próprias vidas, ó Deus. E aprender a amá-lo, Senhor, em suas próprias vidas, ó Pai. Que eles cresçam amando Cristo com toda a força do coração, Deus. E que o Senhor possa abençoar o caminho de cada um deles, a jornada de cada um deles, para a glória do Teu santo nome. Pai, abençoa aqueles que estão à frente desse ministério, que possam ser também tratados por Ti, conduzir esses pequenos, tanto no culto quanto no trabalho da manhã, na direção do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Agora sim, Deuteronômio capítulo 5, amados. Diz assim a palavra do nosso Deus. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi assim com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente
o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado, para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida, e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pai de amor, nos abençoa, Deus, na exposição da tua palavra agora, que em nome de Jesus. Amém. Meus amados, temos trabalhado esse tema, os 10 mandamentos, como um caminho de bênção para os discípulos de Jesus. Tivemos algumas interrupções, por conta do mês de missões, mas vamos aqui continuar, nesses 2 últimos mandamentos, o 9º e o 10º. E é importante a gente recapitular aqui na nossa mente e no nosso coração que os 10 mandamentos, amados, que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não pode ser visto como algo penoso para a nossa vida, pelo contrário, deve ser visto como algo abençoador. Quando a gente compreende a lei de Deus e vive a partir dela, nós temos um caminho bom no Senhor e a partir do Senhor na nossa vida. É claro, amados, que simplesmente cumprir leis não nos conduz ao céu. Eu já falei isso, mas é importante frisar. Quem nos conduz ao Senhor, de fato, é Jesus. Jesus é o único caminho que nos conduz ao Senhor. Jesus é o único caminho que nos conduz ao céu. Mas a lei de Deus, ela serve para nós como, de fato, um caminho de gratidão a Deus, louvor a Deus, intimidade com Deus a partir do momento que temos Jesus na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se Deus a lei, ela vai ter muito proveito na nossa vida. Então, amados, nós lembramos aqui que os 4 primeiros mandamentos dessa lei de Deus, esse resumo da lei de Deus, tratam diretamente do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 tratam do nosso relacionamento com o próximo, do nosso caminhar com os outros. E hoje, de forma muito especial, nós vamos trabalhar aqui o 9º mandamento, que se encontra no texto que nós lemos, no verso 20. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. No texto de Êxodo, capítulo 20, ao verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Quando a gente pensa em testemunho, amados, a gente é levado a pensar rapidamente sobre o tribunal. É um tribunal onde as coisas são julgadas, onde pessoas são chamadas para testemunhar. E lá no tempo antigo, no Oriente Antigo, a grande realidade, amados, é que eles não contavam com muitos recursos que nós temos hoje. Hoje, quando você leva algo para o tribunal, você tem os áudios gravados, você tem vídeos gravados, certo? Você tem impressões digitais, DNA, muitas coisas hoje que podem corroborar contra, talvez, o testemunho de alguém. Mas naquela época, o que acontece? O testemunho das pessoas era, de fato, o maior valor. O testemunho das pessoas era aquilo que, de fato, representava só aquilo que deveria ser verdade ou não. Então, naquela época, portanto, não tinha os recursos que tem hoje, mas as pessoas estavam lá, como hoje, para falar das questões importantes. Mas olha só, meus amados, algo é importante aqui. Quando tinha uma causa a ser tratada, a ser julgada, não valia o testemunho de uma só pessoa, porque o testemunho de uma só pessoa poderia ser prejudicado. E é por isso que
A palavra de Deus aqui em Deuteronômio mesmo, capítulo 17, olha só o que ela diz no verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ou seja, era necessário que houvesse mais de uma testemunha para falar sobre determinada causa, determinado problema, para que aquilo fosse julgado com seriedade e dado a causa até mesmo de levar, conduzir alguém à morte, né? Deuteronômio 19, lá no verso 15, vai dizer assim: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Ou seja, então quando as pessoas, mais de uma pessoa, julgava a causa de alguém, mais de uma pessoa testemunhava contra alguém, aquele fato era de fato julgado, era de fato levado à consumação de uma causa justa sobre aquelas vidas, amados. Então, é importante a gente entender que na lei de Deus também não era uma coisa jogada, largada, que qualquer pessoa dizia algo sobre a outra e tudo estava certo, tudo estava bem. Pelo contrário, é necessário ter cautela, né? Pois o testemunho de uma só pessoa, olha só, ou de 2 ou 3, na verdade, poderia colocar a vida de alguém em risco. Era isso que a lei tratava, era isso que a lei mostrava. Mais de uma pessoa testemunhando contra alguém poderia conduzir essa pessoa até mesmo à morte. Kevin DeYoung diz assim, que no novo mandamento, Deus se importa com a justiça verbal, ou seja, aquilo que está sendo falado sobre os outros, aquilo que está sendo comentado sobre os outros, é verdade, é justo, é real. Ele diz ainda, né, que este mandamento ele foi concebido, amados, para proteger casamentos, propriedades, a própria vida, bem como a reputação e a honra das pessoas. É muito séria essa questão, porque isso trata de falar das pessoas, trata sobre o que comentamos sobre os outros, o que falamos sobre os outros, do que acusamos os outros. Algo importante para a gente pensar, algo importante para a gente refletir nos nossos dias até mesmo, amados, na nossa vida, na nossa caminhada. E quando a gente olhamos para esse texto, amados, nós temos que pensar o seguinte: olha, qual questão surge, né, na nossa mente quando pensamos no nono mandamento, né? Diz assim: como devemos lidar com o nono mandamento em nossas vidas? Essa é a grande questão. Como nós hoje devemos olhar para esse mandamento que diz, olha só, não dê falso testemunho do seu próximo. Como nós devemos lidar com isso nos nossos dias, na nossa própria vida? E a primeira coisa que eu queria pensar com os amados irmãos é que nós devemos lidar com isso cuidando daquilo que nós falamos. Cuidando daquilo que nós falamos. O catecismo de Heidelberg, um catecismo reformado, quando trata dessa questão, ele diz assim: olha, presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui, amado. Olha, o nono mandamento, ele fala assim: que eu não dê falso testemunho contra alguém, nem distorça as palavras de ninguém, nem faça fofoca, nem calunie, nem participe da condenação de uma pessoa precipitadamente, sem que tenha sido ouvido. Antes, no tribunal ou em qualquer outro lugar, deva evitar a mentira e o engano de todo tipo. Esses mesmos artifícios do diabo, que atrairiam sobre mim a pesada ira de Deus. Devo amar a verdade, falar com sinceridade e reconhecê-la abertamente. Eu devo fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Mas, amados, quando a gente olha para essa afirmação, ela é muito forte para nós. Porque quando se pensa em falso testemunho, a gente deve pensar em muitas coisas.
Muitas coisas. Nós temos que nos preocupar com o falso testemunho, com a mentira. Nós temos que nos preocupar com a distorção das coisas. Nós temos que nos preocupar muito com a fofoca. E aí, meus amados, olha só. Há algo na nossa natureza pecaminosa muito forte. Porque é um desejo, né? Nós temos muitas vezes um desejo curioso em saber as coisas dos outros. Mas não só em saber, em poder falar das coisas dos outros. Em poder comentar sobre a vida dos outros. Nós somos tentados isso o tempo todo. Porque nós temos inúmeros relacionamentos, seja na igreja, seja na família, seja no ambiente de trabalho. É muito comum pessoas quererem falar umas das outras. É muito comum nós olharmos, observarmos alguma coisa e rapidamente já dispomos no nosso coração o desejo de comentar, de falar, muitas vezes de caluniar sobre os outros. Amados, nós temos que ser cautelosos nessa questão. Cuidado com o que falamos. Tem muitas pessoas que às vezes veem o fato e não compreendem ele como um todo e já saem falando. Tem muitas pessoas que rapidamente pegam uma informação e saem comentando com os outros. Falando da vida alheia, falando do irmão, do vizinho, do amigo, do parente. Colocando muitas vezes, por causa das nossas palavras, desonra na vida dos outros. É muito fácil, amados, cairmos nesse mandamento. Porque olha só, há muitas vezes na nossa vida, no nosso coração, um interesse muito grande pela vida alheia. E quando a gente olha para isso, a gente tem que se preocupar, olha, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala do outro. Nós estabelecemos julgamento muito rápido quando simplesmente focamos naquilo que vemos, sem apurar de fato as questões da vida. E às vezes, amados, uma fofoca destrói relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja, na família. Muitas vezes uma fofoca atrapalha a vida de alguém no trabalho. Nós temos que ser cuidadosos, amados, com o que falamos. Não é só uma questão de pensar na mentira propriamente dita, amados. Porque quando olhamos para esse mandamento, nós olhamos e falamos assim, não pode dar falso testemunho. Então você pensa, não pode mentir. Mas às vezes você não encara aquilo como mentira. Só que você não conhece todos os fatos e sai falando coisas do outro. Sem entender o que está acontecendo. Às vezes vai ver alguém conversando com alguém e já sai falando. Às vezes observa a vida de alguém com algum problema, alguma luta, alguma questão, já sai falando. Nós temos que ser cuidadosos, amados. E temos que ser cuidadosos até mesmo naquilo que pode ser verdade. Porque talvez você pense assim, olha, fofoca tem a ver com mentira. Quando é verdade, não é fofoca. Muitas vezes é também, amados. Porque muitas vezes pegamos algo da vida de alguém que pode até ser um fato verdadeiro e já saímos espalhando para as pessoas, sem o devido lidar, sem o devido tratar, sem refletir no que aquilo que eu estou propagando e falando pode fazer com a vida do outro.
vezes, como igreja, nós temos até mesmo um senso de justiça, né? Que às vezes a gente vê alguma coisa errada na vida de um irmão ou de uma irmã, e de repente a gente observa e não concorda muito com alguma coisa, rapidamente a gente sai falando, propagando às vezes para os outros, criticando. E muitas vezes promovendo de fato a desonra, promovendo de fato a má reputação das pessoas. Percebe como isso é delicado, meus amados? Eu já vi situações em que coisas ditas sobre os outros dividem uma igreja. Eu já vi situações em que palavras ditas sobre pessoas destroem o casamento. Às vezes palavras ditas sobre outras pessoas afastam as pessoas da igreja. Por mais que a gente tenha boas intenções, entenda isso, amado. Nem sempre devemos tratar as coisas comentando com os outros. E muito menos com pessoas que não têm sabedoria, que são insensatas, que não têm maturidade para lidar com algumas questões. Porque até mesmo o pecado do irmão, amados, se você não tiver maturidade, você vai só criticar, você vai só espalhar, e você não vai cuidar, e você não vai buscar quem possa cuidar. Porque simplesmente vai querer compartilhar e falar, até mesmo no seu próprio senso de justiça. Quando a gente olha para o texto de Mateus, né, capítulo 7, ele vai falar assim, Jesus vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Nós não estamos dizendo, amados, Jesus não está ensinando ali, que simplesmente você não vai ter nenhuma sorte de julgamento sobre as pessoas e sobre aquilo que você vê, sobre os fatos da vida dos outros. Porque existem coisas que a gente não ignora, e há um julgamento sim. Mas o que Jesus está ensinando é que a mesma medida com que você julga os outros, você será julgado. Por isso, seja cuidadoso com aquilo que você fala. A língua, quando não é bem usada, amados, ela destrói. Dá falso testemunho, desonra a Deus, descumpre a palavra de Deus, e pode muito sim prejudicar a vida do outro. Nós lemos aqui em Deuteronômio, né? Como é que era a lei naquele contexto? Olha só, se 2 ou 3 falassem contra alguém, aquele alguém deveria ser morto. Era tão sério algumas causas diante do Senhor na lei de Deus. Por isso era importante que o povo entendesse e compreendesse, olha, não sai falando dos outros inapropriadamente, com mentiras, sem apurar as questões e sem levar para as causas e para os lugares certos. Nós precisamos lidar com isso no nosso coração, amado, muito claramente. Porque é muito fácil falar da vida alheia. É muito fácil observar, olhar a vida do outro e criticar. Eu não estou dizendo que a gente fecha os olhos para pecados. Não é isso, amado. Não estou dizendo que o povo de Deus, ele se cala diante das injustiças, do pecado, dos erros. Não, o povo de Deus tem que tratar todas essas coisas. Mas de maneira madura, coerente, correta, no lugar certo. O
grande problema aqui desse mandamento é quando se há um descaso com tudo aquilo que se fala. E não acho que esse é um problema fora da igreja, mas eu disse aqui, igrejas se dividem, eu disse aqui, casamentos se destroem, pessoas se afastam por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de pessoas falarem mais do que devem. Essa é a realidade. Eu e você temos que cuidar disso. E por isso que eu falo de um segundo ponto aqui, amados. Eu disse, olha, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Mas também devemos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, amados. Não só com aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente ouve. Provérbios, capítulo 18, olha só o que diz, lá no verso 8. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Outra tradução vai dizer que as palavras são como doces bocados. Ou seja, olha só, o difamador, o fofoqueiro, aquele que fala dos outros, ele traz as coisas para a gente, e muitas vezes essas palavras entram para a gente como uma comida fina. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a nossa natureza pecaminosa, amados, faz com que tenhamos prazer nas coisas dos outros. E muitas vezes as pessoas trazem coisas para nós que nós não vimos, não percebemos, e simplesmente tomamos como fato de verdade, e saímos às vezes já comunicando aquilo também. Muitas vezes olhamos só um lado da história, ouvimos uma pessoa criticar outra e não conhecemos todos os fatos e já saímos tomando partido de um lado, criticando e difamando o outro também. Só que quando olhamos para esse mandamento, nós precisamos aprender a ouvir, a questionar. Precisamos ser maduros e saber lidar com as coisas. Em alguns momentos nós precisamos até mesmo mostrar a verdade para aquele difamador, falar, mas olha, acho que não é um fórum para a gente tratar disso. Não acho que é maneira de conversarmos sobre isso. Sem que a outra pessoa possa falar das verdades dela. Sem que a gente possa ouvir e compreender o outro lado. Entenda, meus amados, o difamador, o fuxiqueiro, o fofoqueiro, ele tem um jeito destrutivo de lidar com as coisas, até mesmo quando acha que isso é algo do crente. Não, eu estou preocupado com a igreja. Muitas vezes, amados, de fato, aquele coração é um coração difamador, caluniador. E mesmo que ele trate da verdade, ele fala dos outros, sem se preocupar com os outros. Por isso que essa questão aqui dos 10 mandamentos, amados, é um mandamento, esse mandamento trata de relacionamento com o próximo. E isso tem que refletir amor. Muitas vezes nós estamos dando muita margem, dando muito ouvido para as pessoas, para as fofocas, alimentando a fofoca, e quando a gente ouve e dá razão, sem questionar, sem apurar, sem refletir, sem pensar, quando a gente simplesmente toma todos os fatos como verdade, a gente alimenta o difamador, alimenta o fofoqueiro, e se torna até mesmo, muitas vezes, um difamador, um fofoqueiro, um caluniador, dentro da igreja, e em qualquer outro ambiente. Quando olhamos para a lei, nós olhamos para essas coisas e falamos assim, olha, tem que ser cuidadoso. O Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com cada área. Ele se preocupa com aquilo que você está falando, amado. Se preocupa com aquilo que eu estou falando. Deus se preocupa como nós estamos comunicando as coisas neste mundo, uns aos outros. Eu e você temos que nos preocupar
essas questões. Eu e você temos que nos importar com essas questões. Porque é muito triste, amados. Olha só. O corpo de Cristo. E agora eu vou trazer essa questão mais para dentro da igreja. O corpo de Cristo não é perfeito. Porque o corpo de Cristo somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Nós somos imperfeitos, amados. Nós erramos. Nós pecamos. Às vezes nós demoramos para entender alguns pecados na nossa vida. Somos cabeça dura. Mas se estamos em Cristo, ainda somos o corpo de Cristo. Perfeito é o cabeça que é Jesus. É muito triste, amados, quando nós difamamos o corpo de Cristo. É muito triste quando no nosso coração nós nos deleitamos. Entenda isso, o deleite nesse caso não é algo que você sai rindo, mas é algo que você tem prazer, talvez de falar com o outro e se achar melhor que o outro. Isso é complicado. Porque a palavra de Deus, de fato, amados, revela isso, né? Da onde sai todas as impurezas da nossa vida, do nosso coração, lá do profundo do nosso íntimo. É de lá que saem os adúlteros, é de lá que saem os assassinos, é de lá que saem os caluniadores, lá do fundo do nosso coração, os mentirosos, lá do fundo do nosso coração. Essa é a realidade, é de dentro de nós que brota tudo que é ruim, amados, porque somos pecadores. Mais uma vez eu digo aqui, não é que a igreja do Senhor feche os olhos para os pecados, porque a palavra de Deus nos ensina a tratar o pecado. Mas olha só, até nesse ponto é interessante, quando Jesus trata lá em Mateus 18 da disciplina, quando ele fala assim, se o seu irmão está em pecado, está em queda, tem algo contra, você vai lá e vai conversar com o seu irmão, vai arguir dos seus erros, vai tentar convencê-lo à luz da palavra que ele está errado, que ele precisa se arrepender. Mas se esse irmão não se arrepende, o que a Bíblia fala, o que Jesus ensina, você vai lá, chama outros, 2 ou 3 com você, e vão lá, tentam conversar, tentam arguir aquele irmão e irmã sobre o seu pecado, sobre o seu erro, para que ela se arrependa. Só assim, quando de fato a pessoa fala, olha, não dá, eu não quero sair dessa vida, a pessoa não se arrepende, não quer mudar, só assim esse caso é trazido à igreja. Ou seja, até a maneira de tratar com o pecado, Jesus fala, olha, isso tem que ser discreto e cauteloso. Sabe por quê? Porque se você em amor exorta alguém, alguém se arrepende e deixa o pecado, ninguém mais precisa saber. Se porventura você não conseguiu, 2 ou 3 tentam lá, falam sobre o pecado, tratam da questão, a pessoa se arrepende, ninguém mais precisa saber. Mas é triste que, dentro do corpo de Cristo, as pessoas querem que todo mundo fique sabendo de tudo. Olha só, meus amados, precisamos tratar o corpo de Cristo com amor, com compaixão. Porque essa maneira que eu e você precisamos ser tratados também, porque também somos pecadores. Mas olha só, amados, não estou dizendo que isso é uma vida tranquila, uma vida boa, né? Que a gente fica sossegado com essas questões. A gente trata-se, a gente se preocupa-se. E é por isso que você hoje, eu hoje, precisamos entender o seguinte, olha,
a mentira, o falso testemunho não pertence ao povo de Deus. A fofoca não pertence ao povo de Deus. Mas a verdade sim. A sinceridade sim. Mas lembra que eu disse? Até a verdade precisa ser dita do jeito certo. Na hora certa. No fórum certo. Para as pessoas certas. Para que ao invés de tratar das coisas, você não destrua as coisas. Nós temos que entender, e aqui um terceiro ponto, como a gente deve lidar com esse mandamento. Então eu disse que nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, para não dar brecha e não sair replicando sem entender, sem apurar, sem saber a verdade, sem ouvir todos os fatos. Mas também nós temos que lidar com isso, sempre tendo em mente, olhando para Deus e refletindo o caráter dele. A palavra de Deus em 1 Samuel 15, 29 fala assim, olha, que também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia, Ou seja, a glória de Israel está falando de Deus. Deus não mente, irmãos. Deus não mente. Se Deus não mente, o povo de Deus não pode mentir. A glória de Israel não mente. O Senhor não mente. Ele não é como um homem para que minta. E nós, como povo de Deus, não podemos mentir. Até porque a palavra de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. E sabe qual que é o grande problema, amados? Nós tratamos um monte de pecado, com seriedade. A gente olha para alguns pecados e fala, nossa, isso aqui é complicado, isso aqui é complicado, isso aqui é sério. Quando a gente olha para a mentira, nós não tratamos às vezes com a mesma seriedade. Sabe por que é muito fácil mentir? E é por isso que filhos mentem para os pais. Pais mentem aos filhos. Um cônjuge mente para o outro. Irmão mente para irmão. Pastor mente para a igreja. Igreja mente para o pastor. Porque nós somos pecadores. É fácil mentir se a gente não cuidar, amados. Entenda o que eu quero dizer para vocês. É fácil mentir, porque nós somos pecadores e às vezes nós tratamos as coisas com aquela questão, é só uma mentirinha. Não tem problema. Meus amados, a mentirinha já desonra a Deus, já desagrada a Deus. A mentirinha já deixa Deus virado. Essa é a realidade. O nosso Deus é um Deus da verdade. Jesus, João 14,6 vai falar o quê? Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Deus encarnado é a verdade, amados. Por isso eu e você precisamos olhar para Ele e dizer, a verdade é importante no nosso meio. E eu preciso apurar somente a verdade. Eu preciso dar vazão somente à verdade e tratá-la de maneira correta. Porque o meu Deus é verdade. Essa é a realidade, meus amados irmãos. Às vezes especulamos muitas coisas. Às vezes tratamos com indiferença muitas coisas. Às vezes ensinamos mal aos nossos filhos. Porque tratamos com tanta insignificância, às vezes é mentira, amados? Alguém liga e fala para o filho atender, fala que eu não estou.
Ou às vezes no trabalho o chefe fala assim, olha, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, mente isso, mente aquilo, e você vai lá e faz. Às vezes com medo de enfrentar um problema, ou até uma crítica de alguém, porque nós lidamos com pessoas e nós temos que responder às pessoas na nossa vida, amados. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, às vezes para evitar algum confronto, para evitar alguma crítica, ou até mesmo para evitar algum desconforto, porque nós erramos, nós somos levados à mentira, se não cuidarmos disso. Por isso nós não podemos tratar com diferença, amados. Por isso que quando o Senhor dá um mandamento lá para o povo, olha, não dê falso testemunho, não fale errado sobre os outros, não fale mentira dos outros, não calunie os outros. O Senhor está preocupado sim com os nossos relacionamentos. Mas olha só, o nosso relacionamento com Deus dita toda a regra na nossa vida, amados. Por isso que quando o Senhor vai dar os mandamentos, Ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus. Esse relacionamento de aliança de um Deus com o seu povo deve determinar a nossa caminhada, amados. Por isso que nós devemos responder a esses mandamentos todos com seriedade na nossa vida, porque nós somos o povo de Deus. Nós temos que ser diferentes. Temos que lutar pela verdade, trabalhar a verdade. E para isso, amados, muita coisa na nossa vida às vezes precisa ser alterada, modificada, porque as coisas pequenas é onde nós mais damos vazão para os nossos erros. Uma mentirinha aqui não vai fazer mal para ninguém, né? Mas olha só, Deus trata com tanta seriedade isso, amados. Se vocês olharem lá no texto de Atos, Ananias e Safira, o povo de Deus crescendo, a igreja multiplicando, e aquela coisa maravilhosa, um ajudando o outro, um abençoando o outro, e o contexto lá era, o povo vendia suas propriedades e dava para a igreja, para abençoar os outros mais necessitados. Aí tem um casal que tinha uma propriedade, Ananias e Safira, eles vão lá e vendem a sua propriedade. Olha só, a propriedade era deles, ninguém era obrigado a vender. Mas eles, como parte da comunidade, falaram assim, não, vamos vender nossa propriedade. Eles venderam a propriedade. Só que eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma parte do dinheiro. A gente fica com a outra parte. Não era errado, amados, porque o dinheiro era deles. Mas qual foi o grande problema daquele casal? Quando chegaram diante da igreja, eles deram uma parte do dinheiro e disseram, olha, todo o dinheiro da propriedade está aqui. Estamos dando tudo. O Senhor consome a vida deles, tira a vida deles. Amados, se Deus quisesse agir assim ainda, nós correríamos o risco de a cada domingo alguém cair para cortar no meio da igreja. Que Deus é misericordioso e gracioso demais. Nós precisamos ser cuidadosos, amados. Cuidar daquilo que a gente fala, cuidar daquilo que a gente ouve. E precisamos aprender a olhar para o nosso Senhor como um modelo maior da nossa vida. Jesus, quando estava diante dos discípulos sendo questionados, por muitos que o seguiam, o perseguiam até mesmo, ele disse, olha, o Pai dá testemunho de mim. Ele que vai falar sobre mim. A palavra de Deus em João, capítulo 15, verso 26, vai falar do Espírito Santo de Deus como Espírito da verdade. E a palavra de Deus fala até mesmo para nós, olha, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, Ele fala das verdades para a nossa própria vida. Por isso, meus queridos, cuidemos dessa área. Não acho que esse pecado está longe da igreja. Eu digo para vocês, esse pecado
está muito perto da igreja do Senhor Jesus. Eu diria que esse pecado, a quebra desse mandamento, caminha muito entre os bancos, entre os púlpitos da igreja do Senhor Jesus. Por isso que quando a gente pensa em ser abençoado, amados, por isso que quando a gente pensa em viver para a glória de Deus, exaltar a Deus, nós precisamos cuidar dessas coisas. Não dê falso testemunho do seu próximo. Onde está o cerne disso? Naquilo que Jesus resume: ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu já disse, olha, o amor trata os pecados. O amor trata as dificuldades. O amor trata das questões. Mas o amor sempre tem que estar presente entre nós. Para que, se porventura em algum momento tivermos que falar alguma coisa do outro, alguma verdade sobre o outro, para o bem da igreja, para o andar da igreja, para o caminhar do povo de Deus, para o caminhar da família, para o caminhar das questões que a gente vive, para que quando for necessário isso, o amor esteja presente entre nós. É uma regra, é uma lei para que a gente viva bem, para que as coisas sejam preservadas. Para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E eu digo para você, meus amados, um dos veículos mais mentirosos do nosso tempo é a internet, são as mídias sociais. Cuidado. Cuidado para que você não faça da mentira uma verdade no seu coração. Cuidado para que você não seja um agente, porque você fala, a mídia social está longe, mas tem crente difamando os outros na internet. Essa é a realidade. As palavras hoje são traduzidas em teclado também. Nós temos que ser cuidadosos. Não dê falso testemunho do seu próximo. Isso que a Bíblia está ensinando, amados. Não dê falso testemunho. Portanto, não seja fofoqueiro. Não fale mentiras. Usando aquela expressão meio chula, mas é realidade na vida, né? Não fale mais do que a boca. Às vezes a gente sai falando muitas coisas que não deveríamos falar. E falamos de maneira errada, nos lugares errados, para as pessoas erradas até mesmo. Cuidado. E não dê margem a tudo que você ouve. Trate com cuidados. Seja sábio, seja maduro. Porque às vezes alguém fala assim, olha, tenho algo para te contar do irmão, da irmã, daquela pessoa, e tem gente que parece que não expressa externamente, mas o coraçãozinho está lá dentro. Nossa, o que será? Cuidado. Cuidado. E olha para o Senhor sempre. Ele é o modelo da nossa vida, Ele é o modelo da verdade. E a Bíblia fala assim para nós que nós devemos crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento da verdade, para que a gente que seja maduro como Jesus foi, para que a gente seja como Jesus na nossa jornada e caminhada. Então olhe sempre para Jesus, olhe sempre para o Senhor. Ele é o modelo de caráter para a nossa vida.
Não dê falso testemunho do seu próximo. Jesus nos abençoe. Quero convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Trate dessa questão na sua vida, no seu coração. Talvez você precise pedir perdão a Deus nessa questão. Talvez você precise pedir perdão até alguém nessa questão. Trate isso com sinceridade e maturidade na sua vida. Pai, eu quero colocar nosso coração diante do Senhor. Eu sou grato a Ti pela Tua misericórdia e pelo privilégio que temos, ó Pai, de Te adorar, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra. Louvado seja Teu nome por isso, Pai. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Não permita, Deus, que a gente tome rumos errados na nossa vida. Pelo contrário, alinha nosso coração, a nossa mente, a nossa vida cada vez mais com Jesus, ó Pai. E nessa questão do falso testemunho, Deus, tem misericórdia de nós. Teu povo espalhado na face da terra, Deus. Tem misericórdia quando esse pecado invade a vida da Tua igreja. Invade os lares do Teu povo. Tem misericórdia de nós, Deus. Quebrando nosso coração, nos amadurece cada vez mais como povo do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, atentos à Tua palavra, quando ela diz, ó, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E saibamos, ó Deus, ouvir, mas que sejamos sensatos, muito sensatos, Deus, sábios no falar. Tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós. Para que não caminhemos, ó Deus, tomando rumo de desgraça. Que a mentira, Senhor Deus, esteja longe, cada vez mais longe do lar do Teu povo, da igreja do Senhor. E que a gente possa se revestir da verdade que é Jesus, cada vez mais na nossa própria vida, Pai. E nas questões, ó Deus, que desagradam o Senhor, que precisam ser tratadas, sim, Deus, nos dá sabedoria para falarmos com as pessoas certas, da maneira certa. E ao lidarmos com essas questões, que possamos lidar com sabedoria à luz da Tua palavra também, Deus. Por isso eu clamo, guia o Teu povo na direção do Senhor Jesus. Agora eu clamo, Senhor, Pai, que dê uma semana abençoada a cada um de nós. Que possamos experimentar, Senhor Deus, a dádiva, a alegria de estarmos cada vez mais em comunhão com o Senhor. Que seja uma semana de comunhão, de intimidade. Que seja uma semana em que o Senhor trabalha na nossa vida e que nós trabalhamos para o Senhor. Que seja uma semana em que a gente possa demonstrar mais o amor ao próximo, ainda para a glória do Teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida. Eu clamo, Senhor, visita o lar dos enfermos, visita o lar daqueles que estão enfraquecidos, visita o lar daqueles que estão em pecado, restaura o Teu povo, anima o Teu povo, Senhor Deus, salva o Teu povo no meio dessa multidão. E que o Teu amor, ó Pai, esteja presente entre nós em todo o tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, povo de Deus, que a bênção do Deus Pai que criou todas as coisas, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz, e que o consolo, o conforto, a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja esteja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus nos abençoe, amados. Uma boa semana a todos. Lembrando, amados, os nossos trabalhos, né? Alguns avisos rapidinhos aqui, tá? Lembrando, né? Quarta-feira, nossa reunião de oração 19, estudo bíblico às 20 horas. Eu queria incentivar você a compartilhar, amados. Às vezes você tem pedido de oração, às vezes você tem alguma necessidade. Eu queria incentivar você a compartilhar.
para que o povo de Deus ore por você, para que seus irmãos orem por você. Queria incentivar você a estar presente para orar pelos seus irmãos também, tá bom? Mas compartilhe, isso é bênção. É bênção quando nós amadurecemos para compartilhar e para orarmos uns pelos outros, tá? Estudo bíblico às 8 horas, na quarta. Hoje, amados, acabamos não falando pela manhã, mas hoje nós comemoramos no nosso calendário da IPB o dia da escola bíblica dominical. Então eu queria aproveitar no culto, né? E talvez seja até mais necessário, né, no culto mesmo. Queria incentivar você a participar da nossa escola bíblica dominical. É um lugar de aprendizado, de troca, tá bom? Você pode trocar, conversar, falar, a gente aprende e cresce junto. Tá joia? Então eu quero incentivar você a participar da nossa escola bíblica dominical. Tá certo? Eu sei que a vida é corrida, né? Às vezes a gente fala, poxa, pastor, domingo parece que é o dia de folga, né? Vou acordar cedo, estar na igreja. Mas eu quero dizer para vocês, amados, olha, oportunidade de crescer e de aprender. E se a nossa vida diz respeito a caminhar no Senhor e a crescer no Senhor, não tem coisa melhor do que aprender do Senhor na nossa vida. Então, eu incentivo você a participar, convide outros também para estarem aqui conosco. Tá? Mais 2 avisos importantes aqui. Em outubro agora, no dia 10, 11 e 12, dia 10 é um domingo, tá, amados? É um final de semana de feriado, tá bom? Mas todos vocês, né, mas de forma especial, jovem e adolescente, a gente está organizando aí, né, eu, seminarista Raul, missionário Liliane, um acampa dentro, né? Ou seja, um acampamento aqui dentro da igreja, tá certo? Então a gente, final do culto dia 10, e aí a gente tem final do culto, a segunda-feira e a terça-feira até depois do almoço aí, até a tarde, um tempo para a gente estar aqui, tá bom? Vai ter um tempo gostoso de comunhão, de bate-papo, certo? A gente aprende um pouco como louvar a Deus, mas vamos brincar também, tá certo? Então, vocês são nossos convidados, tá? Jovem, adolescente, mesmo você que é casado, você é jovem também, tá bom? E mesmo você que é mais maduro, talvez fale assim, não sou tão jovem tanto, mas de repente você quer passar o dia com a gente também, você está convidado a estar conosco, tá? Nós vamos organizar aí um período gostoso de comunhão, tá joia? E eu falo para vocês, estejam presentes, os jovens, adolescentes, reserve essa data aí para estar conosco, para a gente caminhar em comunhão, para que a igreja cresça na comunhão também, tá? E o segundo aviso, o último aviso, melhor dizendo, né? É sobre a cantata de Natal, certo? A nossa irmã missionária Liliane, ela é cheia de dons, né? Deus tem sido gracioso com ela. Então ela tem dons em diversas áreas. E ela é regente também. Ela rege coral também. E ela vai estar trabalhando coral para a nossa cantata de Natal. Os irmãos que estão aqui um pouquinho mais de tempo vão lembrar, né? Eu acho que no meu primeiro ano ou no segundo, agora não lembro. Acho que foi em 2016, acho que no segundo ano. Organizamos uma cantata de Natal aqui. E eu fui o regente, né? Então, meu braço corria mais do que doido, né? De regência não domino nada. Mas Deus foi bom conosco, foi agradável, né? Então, a gente quer fazer de novo essa cantata. E eu queria que você orasse, né? Porque um dos desejos nossos também é que a gente possa cantar na igreja, edificar a igreja, trazer pessoas que amamos para ouvir o Evangelho cantado, mas também que a gente possa cantar na praça, aqui na frente, tá? Então, a gente está se programando aí para levar a mensagem na rua também. Então, todo mundo, olha só, é convidado para participar do coral. Todos vocês. Bom, quem quiser participar, dá o nome para nossa irmã missionária Liliane, tá certo? Porque ela já vai começar a dividir as vozes. Você que não quer tanto participar, né, tal, pensa um pouquinho sobre isso, ora sobre isso, tá bom? Tá? Pode ser que a gente saia cutucando você aí para que você participe conosco, tá bom? Então, a cantata de Natal, já se prepare aí, já vai aquecendo as vozes, tomando aguinha com limão, tá bom? Preparando a garganta aí, corta o refrigerante, né? A banana, não pode, porque rosca na garganta, tá bom? Brincadeira, mas vamos trabalhando isso já, tá joia? E aí a Liliane vai distribuir as vozes das músicas, para você já ir tomando ciência, né? São poucas músicas, mas assim, acho que vai ser 4 dos adultos e 3 das crianças, mas vai ser uma cantata gostosa, abençoadora. Então, participe também você, tá? Você é nosso convidado para participar. Jesus te abençoe e uma boa semana.